Bom dia, pessoal. Vamos para mais uma aula. O objetivo da aula de hoje será compreender como foi a Inquisição em Goiás e o período de transição. Então, nós vimos na aula passada como que era a administração em Goiás ao longo do século XVIII, período que antecede essa transição, né, da sociedade mineradora para a pecuária, né, que é a agricultura, criação de gado, quando eles abandonam a mineração, né, que era a economia aurífera. E aí, antes, né, de falar sobre esse período de transição, eu trouxe aqui para vocês também esse assunto sobre a Inquisição em Goiás, né, a Inquisição católica. Como que a católica intervinha na vida dos fiéis, né, dos moradores locais. E aí eu vou relatar um pouco para vocês, trouxe algumas imagens, e depois nós vamos ver esse período de transição, esse início, como que foi, como que, qual era o contexto social de Goiás nesse período. Vamos lá? A Inquisição em Goiás. No século XVIII, havia um constante medo de guerras entre indígenas e moradores da capitania de Goiás, além de mortes súbitas e afogamentos. Os moradores tinham como hábito a criação de talismãs, patuás, como objetivo de se protegerem. Esses patuás, por exemplo, eram bolsas constituídas de pano de couro, com orações em papel e artefatos religiosos envolvidos em algodão. A maioria dos procedimentos do Santo Ofício, que era a Inquisição, referentes à capitania de Goiás, traziam confissões de alguns delitos, como do padre João Perestelo de Vasconcelos Spínola, ou seja, as pessoas que sofreram com a Inquisição, elas guardavam essas confissões e o que esses padres faziam com elas. E aí eu vou trazer alguns exemplos para vocês. Em 1748, o padre Spínola, em carta, confessou ao comissário do Santo Ofício, que havia solicitado uma mulher ao mandar um recado com fins torpes. Em 1753, outro padre, Antônio José Souto, confessou-se à Inquisição ter ousado com uma moça donzela e trocado palavras de mau sentido e amorosas com uma viúva residente em freguesia de Bom Jesus das Antas. Existem ainda documentos referentes a 3 sacerdotes que confessaram seus atos à Inquisição. A prática de judaísmo também não passou impune aos olhos do Santo Ofício. Fernando Gomes Nunes foi sentenciado em 1739 diante do Tribunal do Santo Ofício em Lisboa, tendo todos seus pertences confiscados. Confessou que praticava o judaísmo e, como pena, foi obrigado a utilizar o São Benito, uma espécie de avental ou escapulário, identificador de sua humilhante condição de penitenciário da Inquisição. Como os demais presos, deveria pagar as custas do processo e assinar um termo, comprometendo-se a jamais revelar qualquer coisa, visto ou falado dentro dos cárceres secretos do Rócio. Então, vocês percebem que a Igreja Católica, nesse período, ela detinha um poder muito grande. E esses padres, né, e pessoas que cometiam delitos contra a Igreja, né, contra o Santo Ofício da Igreja Católica, eles pagavam, iam presos, pagavam penitência, alguns até morriam também. É triste essa situação, né? E aqui eu trouxe algumas imagens para vocês, só para ilustrar como que era esse período da Inquisição em Goiás, né? E agora vamos falar sobre o período de transição. As vilas pouco evoluíram, mesmo Vila Boa, que, apesar de mais próspera, carece de boas casas, de condições sanitárias e de conforto. O ensino é precário tanto em sentido quantitativo quanto qualitativo. E se a gente for analisar, fazer um paralelo com os dias atuais, muita coisa não mudou não, né, gente, em Goiás. Muitas cidadezinhas do interior que são paupérrimas e o ensino é muito precário. Novo surto de expansão territorial se processa, determinado por algumas novas descobertas de jazidas. Por
pelo progresso da pecuária e pela necessidade de conter os nativos, um dos principais entraves ao estabelecimento regular da navegação e comércios fluviais. Fracassam as sucessivas tentativas de incremento das sociedades mercantis pela sua carência de capital, seja pelas dificuldades geográficas ou pela natureza dos produtos exportáveis, agropastoris, que não atraem os comerciantes paraenses mais interessados no ouro, que já estava escasso. Ou seja, essa nova economia goiana, né, que é a economia pecuária, que vinha da agricultura, ela não estava tendo uma aceitação muito grande, porque as pessoas ainda queriam ouro, só que estava escasso, né? Tanto que as pessoas extraíam e levaram para a Europa, o ouro ficou escasso aqui no Brasil. Apesar da descoberta de novas jazidas auríferas e da exploração das lavras diamantíferas dos rios Claro e Pilões, a partir de 1801, o declínio mineratório era evidente na capitania, ou seja, bem no início ali do século XIX, a gente percebe que o declínio da economia do ouro no Goiás ela começa a entrar em declínio, terminava definitivamente a fase de ocupação territorial ligada à mineração, ou seja, foi no início do século XIX que acabou de vez essa economia aurífera em Goiás. Não tinha mais ouro aqui. E aí eles tinham que dar um jeito de sustentar a região com outro tipo de economia. E a que eles acharam mais viável foi a pecuária. E aí no sul e no norte de Goiás, no século XIX, a mineração era de pequena monta. O respaldo econômico do novo surto de povoamento foi representado pela pecuária, estabelecida através de duas grandes vias de penetração. A do Nordeste, representada por criadores e rebanhos nordestinos, que pelo São Francisco se espalharam pelo oeste da Bahia, entrando nas zonas adjacentes de Goiás. O Arraial dos Couros Formosos foi o grande centro dessa via. A de São Paulo e Minas, que através dos antigos caminhos da mineração, entrou no território goiano, estabilizando-se no sudoeste da capitania. Assim, extensas áreas do território goiano foram ocupadas em função da pecuária, dela derivando a expansão do povoamento e o surgimento de cidades como Itaberaí, inicialmente uma fazenda de criação, Anápolis, local de passagem de muitos fazendeiros de gado, que iam em demanda à região das Minas. Impressionados com seus campos, aí se instalaram. Ou seja, com o fracasso da economia aurífera em Goiás, porque eles não acharam mais jazidas de ouro, enfim, eles começaram com essa pecuária, porque viram que aqui era um local de terra fértil, né? Tanto que aqui fala esses fazendeiros que passavam pelos locais, né? Iam atrás das regiões das minas, eles ficaram impressionados com os campos. E aí, se vocês forem observar, quem já foi ali para Caldas ou viajou para outras cidades do Goiás, percebe que existe uma plantação gigantesca até hoje e também de criação de gado. Tanto que um dos principais estados hoje exportadores de gado, né, tanto do Brasil como do mundo afora, é aqui no Goiás. Então, até hoje, a economia goiana ela é pautada na agricultura e pecuária, criação de gado, né, e na agricultura. E isso começou no século XIX. Outro problema crucial do povoamento residia na dificuldade de comunicação com outras regiões brasileiras. As características do tipo de pecuária exercido na época, basicamente extensiva, por outro lado, não propiciavam a criação de núcleos urbanos expressivos. A economia tendeu a uma ruralização cada vez mais marcante e o tipo de atividade econômica gerou grande dispersão e nomadismo da população. Ou seja, por conta dessa transição da economia, o pessoal começou a migrar para vários outros pontos, né, atrás de algum tipo de atividade.
E aí os antigos centros mineradores decadentes não foram substituídos por povoações dinâmicas, ou seja, a galera que vivia ali nos arredores das regiões mineradoras começaram a migrar para outras regiões, e aí essas regiões mineradoras tipo, quase não tinha mais povoamento. O desenvolvimento da agricultura torna-se necessário não só para abastecer o mercado interno, mas também como veículo de intensificação do comércio externo. O comércio é dificultado pelos transportes deficientes e pelos impostos. Da instalação da corte portuguesa no Rio de Janeiro à independência, a política governamental delineia-se rumo à integração e valorização dos domínios portugueses. Objetiva-se, então, reerguer as capitanias do Centro-Oeste através da programação do aproveitamento técnico das vias fluviais, da renovação das técnicas agropastoris e da pacificação e utilização do indígena como mão de obra. Então, essa transição aqui da instalação da coroa portuguesa, né, lá no século XVIII, século XIX, e também o período de independência, né, que foi o período imperial com Dom Pedro, ele assumiu essa economia agropastoril aqui no Centro-Oeste, porque ele viu que ia dar resultado. E aí, gente, para finalizar, eu trouxe essa imagem só para ilustrar mesmo como era essa economia, né, agrícola aqui no Goiás, quem trabalhava, porque ainda o Brasil vivia no período da escravidão e quem trabalhava eram os negros. E aí é isso, gente. Na próxima aula darei continuidade ao conteúdo, tá? Qualquer dúvida é só me procurar lá no fórum, ok? Então, por hoje é só. Até a próxima aula.